Os irmãos podem abrir lá no Salmo 121, é o salmo que meditaremos nessa noite, Salmo 121. Queridos irmãos, gostaria que você pensasse nesse momento, se você já se sentiu inseguro na sua caminhada da vida, na sua caminhada até mesmo na vida cristã, né? Em alguns momentos parece que uma certa fragilidade, qual decisão tomar, aquelas circunstâncias onde você encara problemas e dificuldades, e aí você olha ao redor e fala assim: como que eu vou resolver isso? Como que eu vou solucionar isso? Da onde que virá a solução? O Salmo 121, ele vai nos ajudar a compreender isso. Da onde que vem o nosso auxílio? Da onde que vem o nosso socorro? Da onde que vem a solução para os nossos problemas? Lembrando o que nós temos visto aí no livro de Salmos, o livro de Salmos, eles são livros, são canções que foram organizadas, não são canções aleatórias, elas foram organizadas, tanto é que o livro de Salmos tem a distribuição aí de 5 livros, né? Então nós devemos ler o livro de Salmos como se fosse uma sinfonia, né? Como se fosse uma música mostrando um caminho onde nós vemos o caminho do adorador, os momentos difíceis que nós passamos, momentos de regozijo. E nós vimos também, explicamos acerca dos salmos de peregrinação. E eles estão lá no 5º livro já, mas para o final do livro de Salmos. Esses livros, esses salmos, eles foram selecionados, do Salmo 120 até o Salmo 134, para ser um hinário usado especificamente quando o povo estava voltando para Jerusalém, para as festas. 3 vezes por ano o povo então voltava para Jerusalém. E como que eles iam voltar? Eles começavam no Salmo 120, que nós vimos domingo passado, através da pregação do irmão Alan, onde o salmista aqui, desconhecido, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 120, ele está aflito, porque ele está longe de Jerusalém. E ele quer voltar para Jerusalém, ele quer adorar, ele quer estar junto com o povo de Deus, e ele está aflito por estar longe. E aí no Salmo 121 vai mostrar, parece que esse início de caminhada, o povo agora indo em direção a Jerusalém. Tanto é que no versículo 22, Salmo 122, melhor dizendo, um salmo muito conhecido também, o versículo 1 lá, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que eles já estão chegando em Jerusalém, eles já estão em direção a Jerusalém, estão chegando. Então, esses salmos de peregrinação, nós devemos olhar eles como eles fossem um inário para esse trajeto, né? Esse caminho para as festas em Jerusalém. E a estrutura desses salmos de peregrinação, nós temos, eles são 5 grupos, todos divididos em 3 salmos, o Salmo 120, 121 e 122. É o primeiro grupo. Depois o 123, 124, 125 e assim vai. Nesses primeiros blocos aí, esses 2 blocos iniciais, são princípios de adoração. O povo se preparando para adorar. Depois, o segundo, o terceiro bloco, melhor dizendo, é a fé vivida no lar. Tanto é que o Salmo 128, que nós vimos aquela mensagem sobre as recompensas do homem que tem o temor de Deus, como que a sua casa é abençoada, a sua esposa, seus filhos, o seu trabalho. Né? O quarto grupo, a ênfase aqui está na paciência, aguardando a ação de Deus, que vai gerar essa maturidade mesmo diante dos problemas. E no último grupo é aquela vida em comunidade, aquela vida comunitária, que nós vimos no Salmo 133, né, sobre o óleo que desce, né, e unifica todas as tribos. O Salmo 121, então, ele é como se fosse um diálogo. É como o salmista, ele está falando tanto consigo mesmo, como também para as pessoas que estão indo para Jerusalém. E ele está mostrando, eles vão fazer uma viagem. E o Salmo vai retratar, então, acerca dessa segurança que eles necessitam. Alguém que vai viajar, principalmente naquela época, onde iria viajar com animais, ou a pé, com família, tendo que dormir em pousadas desconhecidas, sem GPS, talvez se guiando pelas estrelas, longos caminhos, longos dias, numa estrada, o risco de tropeçar, o risco de se machucar, o risco de ser assaltado, o risco de uma insolação durante o dia, o risco de uma gripe, talvez, à noite, porque a temperatura no deserto cai muito rápida. E o que um viajante, um peregrino naquela época, como hoje também, né? Mas o que um peregrino naquela época precisava? De segurança. Então, o Salmo 121 parece que eles já saíram do ambiente onde eles estavam e eles estão caminhando agora para Jerusalém e eles estão clamando por proteção, clamando por segurança. Como pode ser um diálogo
Nós vamos ler esse salmo como se nós estivéssemos falando uns para os outros. Então eu vou projetar o salmo aqui, eu vou ler o primeiro versículo, depois vai ter alguns versículos que os homens vão ler, o que estiver de azul, tá bom? Verde, todos nós vamos ler juntos, as mulheres vão ler o que estiver em rosa, tá bom? E aí a gente termina todos nós falando junto. Porque no primeiro versículo, o autor ali parece que ele está falando consigo mesmo. Já do versículo 2 em diante, parece que é essa voz comunitária já, falando uns para os outros. Ele não vai permitir que você tropece. O protetor de Israel estará com você. Então, ele parece que ele já está falando com as pessoas. Então, vamos fazer isso? Vamos? Para a gente soltar a nossa voz bem bonita e bem forte? Vamos colocar em pé? Vamos lá? Quando for os homens, eu baixo o microfone, os homens já leem juntos, tá bom? Quando a gente terminar, os homens, as mulheres leem bem forte também. Quando for todos, a gente vai ler bem forte também. Então, vamos lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua depois. O Senhor protegerá todo mal, protegerá a sua. O Senhor protegerá a sua saída do frustrado, Amém. Amém. Que bênção isso. Os irmãos podem sentar. Talvez nessa caminhada, um dizendo para o outro, trazendo esse encorajamento. E perceba no Salmo que algumas palavras se repetem, algumas ideias se repetem. Você conseguiu identificar aqui? Quais algumas ideias que se repetem aqui? Protetor, proteção. É a ideia que mais se repete. E uma ideia que se repete também aqui é o Senhor. Deus é o Senhor. Então, o que nós vamos aprender nesse salmo é que a verdadeira segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor, que o protegerá para sempre. A verdadeira segurança que eu e você nós necessitamos, que nós precisamos enquanto nós percorremos esta vida, não está nas circunstâncias. Não está nas pessoas, não está nos nossos bens, não está naquilo que é material. A nossa segurança está no Senhor, na fidelidade dele para com o seu povo. E ele nos protegerá, não apenas agora, mas para sempre. E o Salmo, então, ele começa com essa afirmação: o socorro vem do Senhor. Veja o versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Imagina os peregrinos saindo, então, de viagem, mantendo os olhos, mantendo o coração em Jerusalém, é para lá que nós queremos ir, e olhando talvez para o Monte Sião, talvez olhando para os montes ao redor de Jerusalém, e eles vão dizer um para os outros que a nossa proteção está no Senhor. E aí nós precisamos perguntar, por que que eles estavam olhando para os montes aqui? Por que que eles estavam olhando para os montes? Por duas razões, duas respostas aqui a gente pode imaginar. Talvez como um refúgio. Talvez o monte, a ideia de um lugar alto, de algo estável, talvez simbolizando a proteção, a presença protetora de Deus. Talvez essa é a primeira razão. Estou seguro. Os montes estão ilustrando isso, estão simbolizando essa segurança. Talvez também eles poderiam estar olhando para os montes e vendo o quê? Ameaças, inimigos, escondidos nas montanhas. E aí, servindo então de esconderijo para os bandidos, naqueles filmes de faroeste que nós, velhos, gostamos de ver, nós costumamos ver os bandidos descendo, né, das montanhas e atacando, e talvez eles estão viajando, tá com a sua esposa, com seus filhos, e eles olham para os montes e falam: o perigo está ali, mas aonde vem o meu socorro? Vem do Senhor,
O salmista afirma que a sua confiança está no Senhor. A proteção não vem dos montes. A proteção vem do Senhor. Quem salva é o Senhor. O Senhor não habita em um local. O texto diz que ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos uma herança, irmãos, muito ruim, porque nós achamos que Deus está nesse local. Eu estou indo ali na igreja, e já chama igreja, que é errado, isso que é o prédio, igreja é o povo de Deus reunido. Eu estou indo ali na igreja. Não, a igreja não é o prédio. Estou indo no prédio que pertence à igreja. Então eu estou indo naquele prédio, naquele endereço, mas nós herdamos uma herança muito ruim, onde nós pensamos que Deus está aqui. Antigamente, se você é da geração lá de 1980, né, fica silêncio. Deus está aqui, né? E aí tinha essa mentalidade talvez judaica, né, também que foi herdada e foi passada, mas o Senhor ele sempre quebrando Jesus, né, mostrando isso. O que importa dos seus adoradores é que eu adore em espírito e em verdade. Não apenas em Jerusalém, mas em qualquer lugar que nós possamos adorar ao Senhor. Essa dicotomia religiosa que nós temos, que esse chão aqui é mais sagrado que o chão do seu trabalho. Os reformadores, eles quebraram essa ideia. Eles mostraram para nós que o chão desse local é tão sagrado quanto o chão onde você trabalha. Que a ética que você tem aqui, você deve ter no seu trabalho. Se aqui você não fala palavrão, você não deve falar palavrão em casa. Se aqui você toma cuidado para ser mais reverente, você deve ser reverente também aonde você está, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ele está em todo lugar. Então, esse Deus transcendente, que é o Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo, mas é um Deus imanente também. É um Deus que vem nos socorrer. É um Deus que se preocupa conosco, mesmo ele sendo transcendente, estando acima de todas as coisas, ele também está envolvido com a sua criação e nós podemos nos relacionar com ele. Então perceba, se o salmista está olhando para os montes como refúgio, como local de segurança, que está simbolizando a segurança, a gente não sabe o porquê tanto que o salmista está olhando para os montes, se é como proteção, símbolo de proteção ou símbolo de ameaça, mas se ele está olhando para os montes como um símbolo de refúgio, a lição para nós é, quando você olhar para os seus problemas, diga para eles que o seu socorro vem do Senhor, está além dos seus problemas. Se os montes são ameaça, entenda isso, que o nosso socorro está além dos problemas. Então a gente vai dizer para os problemas também, o nosso socorro vem do Senhor. Então o nosso problema não estão nas circunstâncias, mas é onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança. E nós vamos peregrinar enquanto estamos indo para Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, e vamos encontrar perigos, mas o nosso socorro sempre virá do Senhor, que tem poder, porque ele criou os céus e a terra. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse poder, ele se relaciona lá na sua casa também. Quando você chora lá no banheiro, quando você está aflita no seu quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, não quer ver ninguém, quer ficar sozinho, está com dificuldade, o Senhor está presente contigo. O Senhor é o nosso protetor. E aí ele vai falar que o Senhor protegerá, então, os pés do peregrino. Olha que interessante, versículo 13 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor protegerá os pés do peregrino. A ideia de tropeçar aqui é de vacilar. Algumas versões dizem ele não vai permitir que você vacile. É a ideia de não vai permitir que você escorregue, que você derrape, que você vá cambalear, que você vai ser abalado. Não é difícil você imaginar alguém caminhando e tropeçando, torcendo o tornozelo, quebrando o pé, né, tendo dificuldades ao caminhar. Não é difícil você imaginar isso. E planos, geralmente, né, em caminhos que são retos. Né? Às vezes a gente tropeça numa diferença. Lá em casa tem um degrauzinho, na hora que sai de casa, vai para a garagem, tem um irmão que toda vez vai lá, ele já tem a prática dele ali, né? Opa, tropecei aqui, esqueci desse degrau, né? Não é difícil a gente imaginar. Agora imagine numa viagem, estrada de chão.
pedras, talvez raízes, troncos, viajando ao entardecer. Então, o protetor de Israel, ele fala assim, o protetor, ele vai se manter alerta. Ele não vai cochilar, segundo algumas versões. Você já cochilou algumas vezes dirigindo? Esses tempos atrás eu tive o meu maior cochilo, não de tempo cochilando, porque se fosse de tempo não estaria aqui, né? Eu acho, mas de susto. E a minha esposa falou, que foi, né? Que ela sentiu o chacoalhão. Eu falei, eu cochilei. Aí depois você fica 3 dias acordado, né? O susto que você leva, você fica uns 3 dias que você não consegue dormir mais. É um sono que vem forte, né? Alguns dizem, e isso é comprovado, que você dirigir de forma um sono é pior do que você dirigir embriagado. E já teve algumas vezes que eu e a Má, tanto eu como ela, cansados, a gente parar o carro num restaurante, qualquer lugar assim, né? Posto, encostar o carro, fechar o olho e deixar dar aquela soneca de uns 10 minutos. Opa, agora dá para voltar, né? Voltar a dirigir. O Senhor não vai cochilar, ele não vai dar aquela pescada, que nem alguns irmãos dão nas pregações de vez em quando, né? Uf, daquela, opa, onde que eu estava, né? E volta. O Senhor, ele não vai cochilar. Ele não vai cochilar. O protetor não vai permitir que os seus pés tropecem, porque ele não tem sono leve. Ele não tem esse soninho leve. E mais, o protetor nunca cochila, e o texto diz que ele não dorme, e a ideia é que ele dormir pesado agora, aquele sono pesado. Que você vai tentar acordar alguém, parece que a pessoa morreu, né? Porque o cérebro parece que desligou. Você levanta o braço da pessoa, cai, ela não acorda, ela está lá quase morto mesmo. Que o cérebro ele desliga ali para fazer algumas funções, né? Organizar algumas informações, porque, por exemplo, já pensou se a gente lembrasse de todas as coisas que aconteceram no dia? Já pensou isso? A gente não vai lembrar, né? Que roupa que a gente estava no dia tal, quantas pessoas estavam nesse culto, onde que eu sentei. Talvez com dificuldade a gente vai lembrar do Salmo 121. Você vai ver, no final dessa semana, tenta imaginar assim, tenta lembrar todos os detalhes desse culto, você não vai conseguir lembrar. Por quê? Porque hoje à noite, quando você dormir, tiver num sono profundo, o que o seu cérebro vai fazer? Ele mesmo vai selecionar algumas memórias que vão guardar. E aí ele fala, essa memória eu tenho que guardar, essa conversa eu tenho que guardar. Esses detalhes aqui não. Aí ele descarta essas informações. Interessante isso, como que Deus programou o ser humano, né? Então ele faz uma seleção natural de informações. É no sono profundo, na hora que a gente está lá quase morto. A pessoa chega a ficar assim com o olho meio às vezes entreaberto, né? Respiração pesada, por quê? Porque o corpo, o cérebro está trabalhando. É o sono pesado. E o texto diz que ele não vai dormir. Deus não cochila nem dorme. Ele não tem um sono leve nem um sono pesado. O guardador está sempre alerta. Imagine Deus aqui como um guarda-costa. Você já viu o guarda-costa do Messi? Ficou famoso. Está sempre alerta. O nosso protetor, então, ele é o nosso guarda-costa. O Senhor cuida do seu povo. E a ideia aqui, ele vai cuidar dos seus pés para que os seus pés não escorreguem. A ideia é que Deus vai cuidar dos detalhes. Deus vai cuidar dos detalhes. Eu lembro uma vez uns amigos que eles queriam adquirir uma casa e ela sempre sonhou que tivesse no portão da casa aquela árvore primavera que faz um arco, assim, sabe? E aí eles tinham, eu lembro que eles deram vários detalhes, os sonhos que eles tinham, assim, sonhos, planos, né? Os planos que eles tinham da casa e o dela que fosse assim, ó, tivesse aquele árvore de primavera. E aí eles começaram a negociar uma casa, conversar, ver possibilidades, vamos lá ver a casa, tal, será que vai dar, será que não vai dar? E de repente eles vão ver a casa, eles olham já de longe, eles gostaram da casa, estão chegando perto, a pessoa já tinha explicado como que era, na hora que eles chegam perto da casa, adivinha o que tinha no portão? A primavera. O coração dela disparou. Será que vai ser essa casa? E acabou dando tudo certo. E foi essa casa. É a casa que eles moram até hoje. Deus cuida dos detalhes. Até de uma árvore de primavera. O Senhor, ele não dorme. O Senhor está sempre atento. Essa semana eu tive que mandar algumas informações mais pesadas do computador, alguns arquivos, e não estava enviando. Fiquei, acho que 1 hora tentando enviar, enquanto eu preparando a mensagem, não ia. Aí chegou 1 hora, eu falei, eu vou desligar o computador.
E geralmente, quando eu desligo o computador, que ele está com um problema para enviar alguma coisa, eu quero dar tipo um reset nele. Quero que ele comece do zero para ele voltar funcionando bem. E aí, geralmente, o que eu faço? Eu falo assim, eu não quero que volte nenhuma aba aberta. Volta zeradinho. E aí, irmãos, nesse dia, nessa semana, eu marquei lá, não, eu quero que volte o que estava aberto já. Aí marquei, reiniciei o computador. Na hora que começa a abrir os documentos que estavam abertos, sabe qual um que abriu? A pregação de hoje. E na hora que eu olhei, a pregação de hoje não estava salva. Se eu tivesse falado assim, eu não quero que volte os arquivos, eu perderia todo o trabalho de longas horas que eu havia feito. Então, na hora que veio o documento com essa mensagem, eu comecei a agradecer a Deus, falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor respondeu uma oração que eu nem fiz. Mas obrigado por isso, porque eu lembrei de outras vezes que eu perdi alguns documentos e eu orava, Senhor, resgata, traz de volta, dá vida aos mortos, Senhor, traz lá esse documento que foi perdido no computador, restaura, né? E dessa vez não veio. E aí, na hora que a gente está refletindo que o Senhor cuida dos detalhes, eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque se eu tivesse perdido, eu ia ter que refazer todo um trabalho de coleta de informações de novo. Irmãos, o Senhor, Ele cuida dos detalhes da nossa caminhada. Albert Einstein falou que Deus não joga dados. Pare de dizer, ai, que sorte. Não tem sorte cristã. Existe um protetor, um guardador, um Deus que zela pelo seu povo e cuida de todos os detalhes da nossa vida. É nesse Deus que nós confiamos. Então o Senhor protegerá os pés do peregrino, o Senhor protegerá dos elementos da natureza. Veja o versículo 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como sombra o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Assim como a sombra de uma pessoa está sempre com ela, Deus está sempre com o seu povo. Você não consegue fugir da sua sombra. Você já viu aqueles videozinhos de crianças tentando fugir da sombra? Não consegue. Da mesma forma que a nossa sombra está sempre conosco, o texto está mostrando que o Senhor estará sempre com o seu povo. A ideia da direita, sombra direita, é uma proteção próxima, uma proteção pessoal. E essa proteção, no versículo 6, fala que ela vai ocorrer tanto de dia quanto de noite. O sol, nesse contexto do deserto, o sol aqui era escaldante, era ameaçador. Vai um dia para a piscina sem protetor solar para ver o que acontece. Agora, tente caminhar no deserto, naquela época sem protetor solar. Talvez sem a proteção devida. O sol escaldante, ameaçador. E a noite? A noite no deserto, a queda de temperatura ela é brusca. Irmãos, eu nunca fui no deserto, mas eu já fui numa região desértica. Na cidade de Caxias, no Maranhão, teve uma reunião da Convenção Maranhense, nós fomos até Caxias. Irmãos, eu acordei à noite, tremendo de frio, no interior do Maranhão. E eu fiquei surpreso com aquilo. Eu falei, estou com febre? Não, não estou com febre. A temperatura que baixou. E aí eu consegui experimentar, talvez, esse sentimento aqui de alguém que está literalmente no deserto. De dia, um sol escaldante. À noite, temperaturas, às vezes, abaixo de zero. E o Senhor fala, eu vou te proteger do sol e da noite. Eu vou proteger nos momentos de 24 horas da sua vida. Seja de dia, seja de noite. O nosso Pai nos dá abrigo, o nosso Pai cuida de nós. O povo de Israel, algo interessante também, que além da ideia aqui que a proteção de Deus é 24 horas, o povo judeu ele se guiava pelo calendário lunar também. Então o escritor ele também está se referindo ao sol, que seriam os dias, e os meses, que seriam as luas. Além de Deus nos proteger 24 horas do sol e da noite, a ideia aqui do texto é que Deus também vai nos proteger meses após meses, estação após estação.
mudanças de vida, ano após ano. O nosso Pai estará junto do seu povo, estará junto de nós, mesmo diante dos inúmeros desafios da vida, mesmo que o PT venha ganhar novamente. Ah, não, não vai ser o PT, vai ser o PL. Não importa, porque o protetor que criou os céus e a terra, ele vai cuidar e cuida de todas as estações, mesmo de dia, mesmo de noite, dia após dia, meses após meses, anos após ano. É o Senhor que vai cuidar de nós. Essa semana eu estava preocupado com a aposentadoria. Eu sei que talvez eu nem vá chegar lá. Eu sei que talvez Jesus vai voltar antes. Mas eu já errei muito também tendo essa crença que é verdadeira, mas faltando no planejamento. Nós precisamos ter essa crença que Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas o nosso dever também é nos planejar. E eu comecei a ficar preocupado, como é que vai ser comigo, com a Má, com as crianças, quando faltar o vigor, se acontecer algum problema, acontecer algo, o Senhor protegerá de dia, o Senhor protegerá de noite. Meses após meses, anos após anos, Jesus vai cuidar de você. O cuidado do Senhor é ininterrupto, ele protege em todo o tempo. E o Senhor também protegerá da maldade dos homens. Olha o versículo 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. A ideia que Deus protegerá do mal, é muito provável que a ideia aqui seja da intenção dos perversos, aquelas pessoas que querem prejudicar. As coisas que Deus permitem, elas nos causam dor, não causam? Se você pudesse falar para Deus, Deus, eu quero tirar um monte de coisa que está causando dor na minha vida, teria bastante coisa para você tirar? Com certeza. Olha que interessante. Deus permite algumas coisas para causarem dor na nossa vida, mas ele não permite o mal. José falou para os seus irmãos: o mal que vocês planejaram contra mim, Deus o transformou em bem. Romanos 8, 28 e 29 é um texto que todos nós devemos ser memorizados. Pois Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus age em algumas coisas só. Deus age só no culto de domingo à noite, é isso? Deus age só no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é isso? Não, Deus age em todas as coisas. E como é difícil a gente crer nisso, não é? Porque a gente só olha as coisas boas e as coisas difíceis. E as tribulações que a gente passa. E cadê a nossa fé para falar assim, Deus está transformando esse mal aqui em bem? Ele vai proteger. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. Talvez em algumas versões esteja alma. O Senhor protegerá a sua alma. Olha o que Deus falou na situação de Jó, né? Pode tocar em tudo. Só não toque na alma, na vida. Deus protegerá a sua vida, Deus protegerá a sua alma. E aí, irmãos, fiquei pensando aqui, tantas pessoas hoje têm enfrentado transtornos mentais, não é verdade? Cheio de problemas, cheios de dificuldade. E o texto diz que o Senhor protegerá a sua alma. Quem vai proteger? É o Senhor. É claro que você precisa saber o que fazer com seus pensamentos. É claro que você precisa saber o que fazer com as suas emoções. É claro que você precisa saber o que fazer com os seus desejos. Você precisa saber disso e a Bíblia tem respostas para isso. E tem algumas situações que chegam no aconselhamento, a gente fala assim, Senhor, o que fazer? Uma das situações que chegou extremamente difícil e leva horas de estudo. Irmãos, hoje eu passei um dia estudando o caso, você acredita isso? As pessoas acham que pastorear é fácil, né? E aí hoje, durante o dia, eu pensando na situação da pessoa, irmãos, horas, tentando entender, tentando interpretar os dados, tentando interpretar as frases. Se você já fez aconselhamento, você sabe disso. Eu estou lá com o computador e estou tomando nota daquilo que você está falando.
e tentando interpretar, e de repente você fala, uau, tem essa conexão. É por causa disso que está acontecendo. Tive que fazer uma tabela para tentar entender a evidência, e tentar entender o porquê que está gerando isso, e tentar entender a raiz desse problema, tentar encontrar a solução para esse problema, uma tabela com vários elementos. Por quê? Porque pessoas, irmãos, literalmente estão morrendo porque elas não estão buscando proteção no Senhor para suas almas. Busca proteção apenas nos remédios. E eu não estou falando de remédio de doença física. Aqui eu me refiro a psicotrópicos. As pessoas estão buscando os psicotrópicos. Elas estão buscando aquilo que é mais fácil para resolver problemas, no qual é o Senhor que vai resolver. E as pessoas tomam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e a situação vai melhorando? Não, a situação vai piorando, porque o problema está lá no fundo. É um problema de coração. Irmãos, olha essa verdade: o Senhor protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua alma. Busca essa proteção no Senhor, e buscar essa proteção no Senhor não é simplesmente hoje à noite você falar, Deus, eu sou ansioso e eu quero a partir de hoje não ficar mais ansioso. Você precisa saber o que fazer. Você precisa saber o que fazer com seus desejos, você precisa saber o que fazer com seus pensamentos, com as suas emoções. Não é simplesmente falar, Deus, a partir de hoje eu não quero ter mais isso. Aí você faz essas orações, não trabalha, não se dedica nesse sentido e acha que o culpado é Deus. Não, o culpado não é Deus. O culpado somos nós, que não buscamos nele as respostas para as inquietações da nossa alma. E o texto ainda diz que o Senhor protegerá tanto a sua saída como a sua chegada. Irmãos, olha que incrível, eu lembro o peregrino saindo em direção a Jerusalém, e esse texto fala, o Senhor protegerá tanto a sua saída quanto a tua chegada. Quando os malfeitores buscam ativamente prejudicar os peregrinos, e esse texto aqui, ó, protegerá a sua saída e a sua chegada, dá a ideia de atividades diárias. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo a todo tempo, Deus protegerá, seja no lar, seja no campo, seja saindo de uma cidade, seja saindo de uma nação. O Senhor vai te proteger. Lembre-se, não significa que você não vai passar problema, ok? Mas ele vai te proteger do mal. Mas ele vai permitir algumas adversidades, para que você possa depender dele. Então você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país. Faça o que você tiver que fazer, mas faça para a glória de Deus. Porque independente de onde você estiver, o Senhor estará te protegendo. Tudo que fizer em todas as circunstâncias, Deus zela pelo cristão. Como é bom saber que ao entrar ou sair de casa, entrar ou sair de uma cidade, entrar ou sair de uma nação, o Pai amoroso e poderoso está cuidando de todas as nossas necessidades. Seu cuidado amoroso vai durar só um pouco de tempo, é isso que o texto diz? Seu cuidado amoroso vai até quanto? Para sempre. Se você se lembrar disso durante a sua jornada, se você lembrar disso do seu destino, se você lembrar para onde você está indo, a sua jornada vai ser mais leve. Se você lembrar que Deus vai te proteger com 80 e 90 anos, a tua jornada hoje vai ser mais leve. Se você lembrar que mesmo enfermo ou passando alguma dificuldade, o Senhor estará te protegendo, a sua jornada vai ser mais tranquila e você vai parar de reclamar. Você vai parar de questionar. Você vai parar de falar, Deus não cuida de mim, só cuida dos outros. Não, porque você vai começar a perceber que Ele cuida dos detalhes da sua vida também. É que nós desenvolvemos um coração ingrato. Ao invés de desenvolver um coração adorador e começar a perceber o que Deus já está fazendo em todo o tempo, que nós vimos, e agora em todos os lugares. O cuidado do Senhor, Ele vai manifestar sempre. Irmãos, o socorro do Senhor. O Senhor protege nos detalhes. O Senhor protege em todo o tempo. E o Senhor protege em todos os lugares. E para sempre. Vamos ler juntos? Eu vou ler o socorro vem do Senhor e depois a gente vai lendo juntos lá. O socorro vem do Senhor. O Senhor protege nos detalhes. O Senhor protege em todo o tempo. O Senhor protege em todos os lugares e para sempre. O problema é que o ser humano busca segurança em si mesmo. Ele se apoia em ídolos modernos, ao invés de confiar no Senhor.
Nós queremos controlar o nosso futuro. Nós tememos o desconhecido. Como é que vai ser o desconhecido? Porque nós perdemos a confiança no Deus que nos guarda. E em meio à insegurança, a nossa atenção, a nossa tentação é buscar ajuda em colinas, em montes modernos. Na estabilidade financeira, se eu tiver um bom salário, está tudo tranquilo. Na saúde, se eu tiver uma boa saúde, está tudo tranquilo. Se eu tiver bons relacionamentos, está tudo tranquilo. Na estabilidade. Não, irmãos, não está tudo tranquilo. Se a sua confiança não estiver no Senhor, você tem que adorar o Deus das bênçãos e parar de adorar as bênçãos de Deus. Porque se você é um cristão verdadeiro, você está adorando as bênçãos dele, Deus, ele é misericordioso e compassivo, mas pode ser que em algum momento Deus vai falar assim, deixa eu tirar essa bênção aqui dele, para que ele aprenda a confiar em quem? Em mim. Porque eu estou dando coisas boas para ele, para ela, mas ele só está olhando para as bênçãos. Irmãos, eu conheço e não são poucos, pessoas que oram por saúde, oram por emprego, oram por oportunidade, oram por restauração de relacionamentos. O Senhor dá. Na hora que o Senhor concede, passa um tempo, as pessoas viram as costas para Deus. Eu já conheci pessoas que até perderam a vida, porque fizeram votos a Deus. Se o Senhor me der isso, a minha vida é sua. Deus deu. Só que a pessoa não cumpriu a parte dela. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, que o homem semear, isso também vai poder. Se for um salvo, Deus apenas o chamou para casa. Deus fala, filho, você está pecando demais, hein? Vem para casa. Irmãos, paremos de adorar as bênçãos de Deus e adorar apenas o Deus das bênçãos. Porque se o nosso coração estiver em Deus, tendo muito ou tendo pouco, tendo escassez ou não, tendo provisão ou não, o nosso coração vai ser um coração adorador. A gente vai dizer, Deus, muito obrigado. Aí alguém vai falar, mas você está agradecendo pelo quê? Não tem nada na sua dispensa aí. Não, mas você não está vendo a salvação? A salvação eu já tenho. E isso me basta. Eu tenho Jesus, eu tenho esperança, eu tenho paz, eu tenho uma vida eterna, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a igreja ao meu lado. Isso aqui é bênção demais. Eu tenho a certeza de que quando eu morrer estarei com o Senhor. Irmãos, em meio à insegurança, nossa tentação é buscar essa segurança, essa proteção nas bênçãos. Mas olhe para os montes e diga, o meu socorro vem do Senhor. Quando você for promovido no emprego, diga, o meu socorro vem do Senhor. Quando o médico falar assim, você não está com câncer. Ufa! Aí você vai falar, o meu socorro vem do Senhor. Se o médico falar, você está com câncer e tem que fazer esse tratamento, você fala, o meu socorro vem do Senhor. Se o marido falar, estou indo embora de casa, você vai falar, o meu socorro vem do Senhor. Os olhos sempre do Senhor. A proteção bíblica, ela aparece em toda a Bíblia. Deus guardou Israel, Jesus é o bom pastor que guarda as suas ovelhas, o Espírito Santo é o selo que nos guarda até o dia da redenção. Em Jesus, nós temos o cumprimento da promessa. O Deus Emanuel, ele diz, e eu estarei com vocês todos os dias. Emanuel, Deus conosco. A fé madura olha para além das fontes visíveis. Ela olha além, ela encontra descanso nesse Deus soberano. Os peregrinos olhavam para os montes, nós olhamos para o Calvário. E nós dizemos, com a cruz vazia, o nosso socorro vem do Senhor. Eu gostaria de terminar deixando 4 lições aqui para nós. A primeira lição é quando você sentir medo, lembre-se de onde vem o seu socorro. Vem do Senhor e não das circunstâncias. Pode dormir com a luz apagada hoje, amém? Pode apagar, não tem problema. Seu socorro vem? Sim. Pode entregar dízimos e ofertas, não tem problema. Porque o seu socorro vem do Senhor. Pode evangelizar, não precisa ter medo dos homens. O que os homens vão fazer? O seu socorro vem do Senhor. Não minta no seu trabalho, não minta. Mas se eu não mentir, eu posso perder o emprego. O seu socorro vem do Senhor. Quando sentir medo, fale para você mesmo. Meu socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, confie que Deus está acordado, mesmo quando você está cansado. Mesmo quando você está cochilando,
Está olhando assim, os olhos estão cansados. Olha, Deus, aonde que vai vir a solução? Lembre-se que Deus não dorme. Ele não oscila. Ele é um guarda-costa que não precisa de férias, não precisa de folga, não precisa de 13º. Ele é um guarda-costa que está como a sombra à sua direita. Uma proteção pessoal, próxima. Então, confie em Deus. E Ele está acordado. Descanse, em terceiro lugar. Descanse no fato de que nada pode escapar do cuidado daquele que guarda a sua alma. Pode passar. Descanse no fato de que nada pode escapar do cuidado daquele que guarda a sua alma. Deus, ele está olhando os detalhes. Tenta perceber essa semana. O que Deus está fazendo, né? O que Deus está agindo. Esses dias eu conversando com alguém, a pessoa falou assim, fazia tempo que eu não dirigia o meu carro, só fulano estava dirigindo o meu carro. Aí eu fui olhar, o carro estava rodando sem água. Aí a pessoa falou, agora eu tenho que ficar olhando o carro aí, mesmo que a outra pessoa que está dirigindo tem que ficar olhando o carro. Deus cuida dos detalhes. Obrigado, senhor. O senhor inventou um carro mais moderno, a ar. Lembra o carro a ar que tinha, né? Então Deus toma conta dos detalhes. Em guarda um lugar, cuide uns dos outros. Pois é assim que Deus manifesta a sua proteção. Não é verdade? Deus manifesta a sua proteção bom quando nós estamos sendo cuidados uns pelos outros. Então, cuide uns dos outros. Faça parte de um GC. O que é GC? É grupo de cuidar. Se reúna como um GC. Para quê? Para cuidar das pessoas. Orar por elas. Ouvir os dilemas delas. Interceder por elas. Aí a pessoa vai agradecer. Nossa, Deus se manifestou presente. Por quê? Porque Ele te usou. Ele te usou. Então, cuide uns dos outros. Queridos, o Senhor nos guarda constantemente. O Senhor nos guarda pessoalmente. O Senhor nos guarda temporalmente. O Senhor nos guarda espiritualmente. O Senhor nos guarda eficazmente. O Senhor nos guarda eternamente. Da mesma forma como os peregrinos cantavam esse salmo a caminho de Jerusalém, nós também estamos nessa jornada para Jerusalém celestial e nós iremos cantando esse salmo, dizendo que a nossa proteção vem do Senhor. Nos montes da vida, Ele continua sendo o nosso guardião fiel. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sair daqui encorajados com esse Deus que não falha, não mochila, não dorme, está sempre fiel, sempre atento, protegendo o seu povo, e Ele nos levará para o nosso destino eterno. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é. Te agradecemos por aquilo que o Senhor faz e lhe pedimos perdão por aquilo que nós fazemos. Perdão, Pai, perdão pelas murmurações, perdão pelos pecados, perdão pelos questionamentos, pelas dúvidas, perdão, Senhor, por não ver o Senhor agindo nos detalhes, perdão por viver uma vida muitas vezes distante do Senhor, em total esquecimento, talvez. Só lembrando que a gente é crente no domingo. Senhor, perdão por isso. Que nós possamos lembrar que o Senhor é o Criador do céu e da terra, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor nos guarda em todo o tempo, de dia ou de noite, e que nós possamos te adorar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, que a nossa vida possa te adorar em todo o tempo e em todo momento, porque nós estamos indo para casa. Logo, logo a gente vai sair desse mundo aqui. E quando a gente sair, vamos encontrar o Senhor. E poderemos dizer pessoalmente ao Senhor, muito obrigado, que o Senhor nos protegeu e nos guardou na jornada. Nós te amamos, Senhor, muito obrigado por isso. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar esse Deus tão maravilhoso.